Olá, eu sou Sérgio Smig e você está no canal FEB, Fale e Escreva Bem. Esta é a dica 125 e ela é extremamente especial por conta de um novo modelo de formatação. Estamos utilizando textos importantíssimos de vários abaixo-assinados como fonte tanto de equívocos quanto especialmente de acertos. Aproveitem! Como já comentamos no início deste vídeo, estamos estreando um formato diferente. A partir desta dica, a 125, vamos unir o útil ao mais útil. Divulgação de abaixo-assinados importantes para o bom andamento da sociedade e dicas de gramática para que essa mesma sociedade se comunique mais humanamente. Essa é uma das funções do FEB, Fale e Escreva Bem. Não é raro que redatores se confundam no momento de criar um texto, em especial aqueles sem experiência, sem traquejo. A ideia comunicar-se é somente fazer com que o outro entenda o que está escrito ou dito. Tem causado boa parte dos conflitos nas sociedades. Quando não causa conflitos, é motivo de chacotas e piadinhas. Bolsonaro para ser hospitalizado no seu regresso dos Estados Unidos por problemas abdominais depois de ter sido esfaqueado. Veja que a mensagem do trecho está truncada. É necessário algum tempo e releitura para se compreender a informação. É até possível que tenha havido erro de digitação, como omissão de termos. Algo como Bolsonaro se prepara para ser hospitalizado no regresso, enfim. Ainda assim, trata-se de falha, pois o revisor não poderia deixar passar, especialmente no caso de chamada. É comum que redatores se deixem levar pelo fenômeno da contaminação gramatical. Enquanto seus cérebros trabalham na oração seguinte, esquecem de aplicar concordância correta entre os termos. Leia e ouça este parágrafo de matéria. Minha dor são pelas pessoas. Que caramba, como eu conheci pessoas incríveis na Alice. Desde colegas de trabalho, lideranças, times e desafios que me fizeram enxergar problemas de negócio de maneira pouco óbvia. Todo o meu processo foi pouco óbvio e isso foi o que mais me encantou. Esse trecho é postagem da plataforma LinkedIn, como vocês sabem, especializada no universo corporativo. Seus usuários têm a prática de informar que estão em novos empregos ou anunciar que estão saindo do atual. Nesse caso, postam longos textos de despedida, usando os lugares comuns como galgar novos degraus, desbravar novos horizontes, renovar ciclos profissionais, enfim. Os nossos alunos do FEB costumam nos enviar trechos para analisarmos durante aulas ou bate-papos ou troca de mensagens no WhatsApp. É o caso desta imagem capturada daquela plataforma. Geralmente encontramos equívocos que fazem nossos alunos imaginarem que boa parte das demissões pode se dar pela expressividade escrita. E essa impressão, infelizmente, não é exagero. A sequência minha dor é o sujeito do verbo ser. Observe que o complemento no predicado está no plural. A contaminação deu-se no verbo. Apesar de o sujeito estar no singular, o redator aplicou o plural no verbo, o que é equivocado.
O redator ou redatora deixou-se impressionar pelo plural das palavras seguintes e foi no embalo do próprio impulso, né? Como sempre dizemos, trata-se de erros muito buscados por analistas no universo da comunicação, analistas de textos, né? É preciso mais atenção. É até possível que muitos amigos aqui do canal FEB achem que alguns temas são meio repetitivos. Pedimos desculpas por isso, mas é necessário, mesmo porque os contextos são bem diferentes e assim nossos inscritos assimilam mais as dicas mais contundentemente e, por conseguinte, os nossos participantes do curso FEB também. As grandes dúvidas sobre os porquês são exemplo disso. Veja, a imagem traz a obra de Michelangelo que está na Capela Sistina. Há fortes, digamos, mistérios envolvidos nela. Um dos mais surpreendentes enigmas trata do motivo pelo qual o dedo humano não toca o dedo divino. Bem, este canal trata de outra questão, a gramatical. Note que quem postou a imagem deixa uma pergunta na legenda. Sendo assim, a ortografia do termo porquê está incorreta. Afinal, este está diretamente relacionado com o tema questionado. Produz mensagem interrogativa. Portanto, o porquê deveria estar. É quase certo que a abordagem de quem postou seja a análise filosófico-religiosa da imagem. A obra é linda. A intenção pode ser extremamente assertiva. A obra é significativa, intensa, contemplativa, mas a gramática não. Vamos ver agora alguns acertos que são muito bem-vindos, né? Note que nos casos dos equívocos, optamos por ocultar as fontes por respeito aos redatores e revisores. Contudo, no caso dos acertos, temos prazer em divulgar. Vou falar em prazer. Prazer é subjetivo, qualquer tipo dele. Nem sempre quem se apraz ao contemplar uma escultura terá o mesmo prazer ao vislumbrar uma paisagem. Na leitura, poderia até ocorrer o mesmo, mas não ocorre. Mesmo quem não gosta de ler, sim, há quem não goste, sente prazer desmedido ao se deparar com um texto bem escrito. E nem se diz que deva ser formal, um texto formal, cheio de palavras difíceis, enfim. Dizemos aqui de textos bem estruturados e com estilo redacional atrativo. Leia e ouça este texto. Dias atrás, assume um novo CEO nas lojas americanas. Em apenas uma semana à frente da empresa, o novo chefe percebe que é um gato de pelo menos 20 bilhões de reais sopitando na contabilidade. Imediatamente, apenas 9 dias depois de assumir, deixa o comando e informa os acionistas. A partir daí, desenrola-se um novelo que vai, ninguém duvide, ocupar os próximos meses. O link do Migalhas está na descrição desse vídeo. Acompanhe lá, é bem interessante. Os temas abordados normalmente são de política, né? Comportamento político da sociedade, dos parlamentares, e o universo jurídico. Ainda assim, o linguajar, como vocês podem perceber, como vocês vão perceber nesse texto, o linguajar é agradável, não é formalíssimo, não é juridiquês, e faz com que o internauta compreenda exatamente o teor das mensagens. Veja que interessante aqui, o autor aplicou o chamado presente histórico já na primeira oração. Quem usa esse formato conhece muito bem a língua portuguesa. O autor situa no tempo passado a informação que vai transmitir, mas usa o verbo no presente. Esse formato é comum em livros de história. A estrutura frásica não segue o padrão, mas a mensagem não é prejudicada por isso. Já no período seguinte, o redator craseou corretamente a junção do artigo a com a preposição a. O verbo estar não aparece, mas existe. Está oculto, elipsado, mas sua presença é notada automaticamente pelo cérebro do leitor.
Ainda, o autor ou autora tem a delicadeza de inserir uma palavra razoavelmente desconhecida. Dizemos delicadeza porque é maneira agradável de respeitar a inteligência do leitor e incentivá-lo a pesquisar, ou antever, ou perceber o significado do termo. E ainda, como bom redator, lançou mão de bons instrumentos linguísticos. Incluiu até mesmo anacolutos no conjunto frasal. Vocês veem na tela o que é um anacoluto. É um estilo de linguagem apropriado também para a linguagem tanto formal quanto informal. Perceba que o trecho está bem organizado, ainda que o autor o tenha estilizado com certa formalidade. Mas não é um texto soberbo, ególatra, pedante. É apenas um texto bem escrito. Como já comunicamos, esta sessão cuida de análise de interpretação de textos. Vamos ao conteúdo do abaixo-assinado criado pela cidade de Maceió contra a empresa Braskem. A importância humana do documento leva-nos a apresentar o conteúdo total, inclusive com acompanhamento em áudio e vídeo. Há poucos equívocos no texto. Essa é a razão, pela qual nós acabamos, nesse caso, divulgando a fonte do texto, né? Mas, ainda assim, a questão humana é muito mais forte que qualquer constrangimento que venhamos a causar, pelo que pedimos desculpa. Vocês vão se inteirar do conteúdo total do abaixo-assinado e depois nós vamos analisar cada trecho, né, cada parágrafo, mas obviamente em dicas posteriores também. Carta aberta dos alagoanos à Rede Globo, ao CONAR, aos anunciantes do Big Brother, à ministra do Meio Ambiente, ao MPF Nacional e à nação. A Braskem entrou no lugar das lojas americanas como uma das principais patrocinadoras do programa Big Brother Brasil, da Rede Globo. Seu intuito é se vender como uma empresa preocupada com o meio ambiente e as pessoas. Tudo mentira. Sua participação no programa é, na verdade, um enorme tapa na cara de mais de 3,5 milhões de alagoanos que, indignados, sofrem de perto os efeitos do mega desastre que a empresa cometeu em Maceió, destruindo literalmente mais de 3 milhões de metros quadrados da cidade. O crime cometido destroçou 5 bairros, inutilizou 15 mil residências, obrigou o fechamento de mais de 5 mil empresas, causou a perda de 10 mil empregos e desvalorizou outros 17 mil imóveis no entorno da área devastada, causando um prejuízo estimado em muito mais de 15 bilhões de reais. Que, até agora, quase 5 anos após o desastre, nunca foi pago a Maceió, a cidade vítima e Alagoas, cujas autoridades assistem a ômicas, prevaricantes e acoitadamente ao circo de horrores que a empresa está tocando em nossa cidade. E o que dizer às famílias enlutadas de mais de uma dezena de pessoas que, desesperadas pelo descaso e abandono da empresa, foram levados ao ato extremo do suicídio? E para centenas de cidadãos e cidadãs que viram suas vidas, de repente, serem afetadas por traumas psicológicos até hoje prevalecentes? A angústia dos maceioenses é real, concreta, doída e solitária, abandonados que fomos pelas autoridades. Todas as autoridades. O patrocínio do Big Brother se trata de mais um deboche daquela empresa para com 1 milhão de maceioenses que há décadas são obrigados a conviver com uma indústria inimiga do seu meio ambiente da cidade. Uma cidade que não apenas foi destruída pela Braskem, mas que também enfrenta ameaça latente ainda maior dentro de Maceió, que assombra cotidianamente 20% da nossa população e que pode, no limite, levar a óbito centenas de milhares de maceioenses. A presença de uma indústria química de grande porte em pleno centro da capital. Não queremos que se repita aqui outra Bhopal. Nossa cidade pede socorro. Não se enganem os turistas e demais brasileiros com o nosso lindo litoral e as belas praias. A menos de 800 metros dali, a destruição reina absoluta e a responsável por isso tem nome: Braskem. Nós estamos aproveitando o momento Big Brother para chamar a atenção da nação para o que está se passando em Maceió, coisa que até agora, quase 5 anos após o mega desastre, não conseguimos, sufocados pelo poder econômico da empresa que impede nosso livre acesso à mídia, interditando a opinião pública do país de saber de fato o que se passa por aqui. O Big Brother é a casa mais vigiada do Brasil, mas quem vigia uma das empresas mais controversas do país e condenada na Operação Lava Jato? Que critérios a Rede Globo tem, além do financeiro, para aceitar um patrocínio de uma empresa com um passivo moral e ambiental da Braskem? E o que acham os demais anunciantes, ao verem suas marcas, duramente consolidadas, sendo associadas a uma empresa incivilizada, que destruiu grande parte de uma capital, afetou centenas de milhares de vidas e os sonhos da gente de Maceió? E que até agora se nega até a pagar o que deve por seus malfeitos? E a Rede Globo,
que tanto se gaba do seu compliance, o que vai fazer? Ou o dinheiro vai falar mais alto que vidas perdidas e uma cidade encurralada por uma empresa multinacional? Alertamos também a ministra do Meio Ambiente, sempre tão ciosa das coisas da Amazônia, que existe um mega problema a 2 horas de avião de Brasília que ela precisa conhecer e nele intervir, bem como ao Ministério Público Federal em Brasília e aos tribunais superiores, pois já não temos mais a quem apelar, vez que o judiciário local e o federal em Alagoas negam qualquer pleito contra os abusos praticados pela empresa, sabe-se lá por quê. Se você concorda que é preciso dar um basta nessa situação, assine esta carta aberta. Ela é o nosso grito de alerta à nação para a contradição de uma empresa que destrói cotidianamente nosso meio ambiente e pousar de defensora da causa ambiental. Exigimos uma posição da Rede Globo, dos demais patrocinadores e do CONAR no tocante à imediata exclusão da empresa como anunciante do Big Brother. Se nosso grito de alerta não for considerado por todos aqui citados, iremos encetar uma campanha cerrada nas redes sociais para boicote de cada um deles e do programa, pelos brasileiros. Chega dos abusos, de anomias, prevaricações e corrupções de autoridades. Chega de injustiça. Chega. 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 Como nós comentamos, nós vamos fazer uma análise gramatical, ortográfico-gramatical e também de expressividade no texto como um todo. Observe que o cabeçalho do abaixo-assinado em questão traz bons exemplos de uso de crase. Uma carta aberta, um manifesto, enfim, textos com essas características são sempre endereçados a alguém, a um grupo, a uma empresa. Sendo endereçados requer preposição, que pode ser para ou a. Aliás, há uma diferença entre essas preposições, para e a, de que falaremos oportunamente. Note que há vários destinos para o verbo endereçar, que está oculto, mas subtendido. Alguns destinos são femininos, que precisam, aliás, da crase. Outros masculinos, que dispensam a crase. O redator aplicou ou não aplicou a crase corretamente em todo o trecho. O primeiro parágrafo do abaixo-assinado e dos maceienses contra Braskem contém acertos, equívocos e termos que podem ser usados de uma maneira ou de outra. Veja que Lojas Americanas está no plural. Trata-se de uma empresa, de uma corporação. Nesse caso, a preposição que acompanha pode estar no singular ou plural sem prejuízo gramatical ou de expressividade. A seguir há uma vírgula entre o nome do programa e a emissora. A função dela é informar que o programa é exclusivo da emissora. Por óbvio, a ausência de vírgula indicaria que o programa passaria também na concorrência. Veja este exemplo. O jogo na Rede Globo vai ser transmitido às 20 horas. Se houvesse uma vírgula após jogo, se Rede Globo estivesse entre vírgula, significaria que apenas a Rede Globo iria transmitir o evento. Sem as vírgulas, significa que a transmissão da Globo, especificamente da Globo, vai começar às 20. Pode ser que o mesmo jogo passe em outra emissora, num outro horário. Temos um problema quanto à colocação do pronome no verbo vender. Note que não há qualquer situação atrativa para a prótese.
Já falamos bastante sobre colocação pronominal em outros vídeos aqui. Portanto, o correto é a ênclise, ou seja, o pronome posterior ao verbo, o pronome sendo colocado posteriormente ao verbo. Como nós já comentamos, a próclise só pode ser aplicada quando houver algum termo atrativo, uma conjunção, uma situação negativa, enfim. Já falamos muito sobre próclise e ênclise. Verifique nos outros nossos vídeos aqui. Ainda falando sobre vírgulas, o redator grafou entre elas o trecho "na verdade". Esta entrevírgulação foi necessária porque a locução adverbial está deslocada na oração. Veja. Sua participação é enorme tapa na cara, na verdade, dos 3,5 milhões de alagoanos, coisa e tal. Já a entrevírgulação em indignados está também correta, mas por outro motivo. Trata-se de anacoluto. Falaremos disso na dica 126. É uma espécie de quebra de ritmo, de inclusão de uma ou de mais palavras que, enfim, aparentemente nada tem a ver com a mensagem foco, com a estrutura frásica, né? Tanto que, se retirada, não faria falta mais de 3,5 milhões de alagoanos que sofrem de perto, e aí a sequência. Então é isso. O curso FEB tem um papel a cumprir na sociedade em que opera e suas equipes no meio em que vivem. Não pretendemos colaborar apenas no progresso pessoal dos nossos participantes em questões de Enem, de vestibulares e de seleção de emprego. Pretendemos fazer que as relações virtuais e presenciais sejam embasadas em compreensão das mensagens emitidas no dia a dia entre os cidadãos. Nossos agradecimentos por ter chegado até este ponto da apresentação. Você acompanhou a dica 125 do FEB, Fale e Escreva Bem. Desta feita, nós utilizamos o texto de um abaixo-assinado produzido por moradores de Maceió contra uma empresa que simplesmente destruiu a cidade. Obrigado por estar até aqui.